Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 493 e minguando até 797 dias, 21 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe esses blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 493 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 31 e com o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 13. Vocês acompanhem tudo o que está sendo dito, né? Faça o acompanhamento de tudo que fora dito desde o princípio, para que você possa estar relacionando isso na sua consciência. Não tire conclusões precipitadas sem antes saber o que está sendo dito nesse blog diário, ok? Eu sempre deixo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse na descrição do vídeo para que vocês possam estar fazendo um acompanhamento de todas as formas, relacionando isso em vossas consciências para que você possa ir, né, um blog antes ou possa antecipar, né, um blog depois, dependendo do dia que vocês estejam vendo, da hora, vocês vai poder fazer isso, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título para que vocês possam estar fazendo um acompanhamento da mesma forma, para você começar pelo título, né? Aí você vai dando sequência, né? Colocando, fazendo, né? Vai na descrição do vídeo, coloca antecedendo, até vocês ver todo o que fora dito no título. Eu tenho por hábito de fazer 70 blogs diários de cada título em específico. Esse eu vou fazer da mesma forma. Eu fiz do outro título, né? Vou fazer desse. E vocês acompanhem dessa forma. Em 70 blogs eu faço e- esse, esses blogs diários, certo? Eu faço o título em 70, ok? Eu produzo 70 blogs diários em cada título. Vocês acompanhem tudo e deixa de ser essa vítima social, ok? Eu vou voltar um contexto anterior, depois eu vou para a expressão livre. A expressão livre é uma formação de Cristo, né? Mediando aquilo que é dimensão sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo essa interação sobre a formação de Cristo e a dimensão social, ok? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Eu tenho por hábito fazer 4 em 4 blogs. No quarto blog, 4 em 4 blogs, eu faço uma leitura corrida para que vocês possam ter consciência em tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Entenda isso. Vamos então para a leitura, depois a gente vamos para o próximo contexto, e no próximo contexto a gente vai fazer a leitura, a expressão livre. Nesse é só para a gente entender o que fora dito no blog anterior, ok? No blog de 492. Vamos entender o finalzinho, porque ele vai ter uma ligação direta com este blog diário. Então, eu estou lendo para que a gente, se vocês não viram, vocês vai lá, volta e depois volta aqui e dá continuidade. Agora, se vocês não viram, então vocês vai ver parte no que fora dito antes desse blog diário, ok? Se nós compreendermos o corpo interior, compreendemos parte humana de Deus, sendo Ele criador de um corpo perfeito para se relacionar a outro corpo e
que seja emocional e da mesma forma. Porém, se compreendemos apenas o corpo emocional, compreendemos parte irracional deste corpo emocional. Isto explica que, enquanto o interior ele se dá, ele te dá o poder sobre o bem, o exterior ele te dá o poder sobre o bem e sobre o mal. Então, Emanuel entendeu que os outros corpos iam tomar o seu corpo à caça, e fazendo deste um animal, repartindo o seu bem sobre um luto impiedoso das trevas. Entendendo, Emanuel repartiu o poder acima deste que representavam as trevas. E, da mesma forma que Emanuel foi caçado, ele se tornou o caçador, quando este mesmo for gloriado com Cristo e podendo ser este a própria o próprio Cristo de Deus e representando o bem e o mal de cada corpo em específico, levando todos os outros em juízo eterno, ok? Esse aqui eu terminei no blog anterior. Se vocês não viram, vocês vai lá e vejam. Eu só estou dando uma retomada para que a gente possa entrar de vez nesse próximo blog diário, porque esse próximo contexto, ele é bem continuado daquele que eu acabei de ler agora. Se vocês não viram, volte o vídeo, né? Tá na descrição, um link para você acessar o blog anterior, para que você possa dar continuidade aqui, certo? Naquele blog anterior a este, né, eu estava tendo dito, só para vocês entenderem mais, né, que Emanuel, ele repartiu, né, o pão. Esse pão ele tinha duas simbologias. Ele poderia representar o poder para os atos conscientes, o poder sobre o bem, sobre o mal, acima de outros corpos emocionais, ou ele poderia representar um corpo emocional na cabeça das inocências. Quando você vai, por exemplo, para uma ceia, que eles fazem essa ceia, né, simbólica, simbolismo, então, algumas inconsciência, eles entendem que aquele pão que eles estão comendo, aquele vinho, eles entendem diretamente que é a carne e vai entender a carne física ou emocional e vai entender o sangue, né, de um corpo emocional, da mesma forma. Então, eles fazendo essa relação, então eles têm uma ideia de corrupção, né, de uma coisa ou outra. Ou seja, a consciência exata sobre isso é você ter o poder sobre o bem e sobre o mal. Corpo, ele vai representar ideologicamente você ter uma consciência sobre o bem e sobre o mal. Ele não vai representar um corpo físico emocional. Imagina vocês comer carne humana, imagina vocês beber sangue humano. Qualquer uma pessoa que é inteligente, ele consegue raciocinar isso rápido e ver que isso não faz sentido. Mas espera aí, como é que Deus vai dividir o corpo de um ser humano a outros seres humanos para ficar se alimentando? Então, só daí você vai ver que isso é simbólico. Qual é a coisa certa a nos relacionar em nossa consciência? É uma consciência sobre o bem e sobre o mal. Eu ter o poder sobre a vida, que representa o sangue, e eu ter o poder sobre o corpo, que representa essa nossa carnalidade mesmo, eu ter o poder, eu ter a consciência acima dele, da vida e do corpo, ter a consciência sobre a vida, sobre o corpo. Então, você tendo consciência sobre a vida, sobre o corpo, você pode, de uma certa forma, né, é, trabalhar, né, socialmente, você ganhar consciência, você trabalhar isso dentro da sociedade, e então você entenda isso, você ganha poder sobre as outras pessoas que estão pensando que o pão é um corpo humano, que o vinho é o sangue da pessoa. Então ele fica pensando isso, isso demonstra que vocês têm poder sobre ele. Quando você entende que Emmanuel ele estava dando o poder sobre a vida e sobre o corpo, sobre a vida, sobre a emoções do corpo, nem é sobre o corpo, sobre estas emoções. Essas emoções, elas se tornam espiritualidade quando ela vai para fora. Então você tem o poder sobre a vida, sobre o corpo. De uma certa forma,
essas ideias, ela sempre fica para uns atos conscientes, ela sempre fica parado no seu espaço do seu corpo. Essa consciência, ela fica parada aqui. Aí o que que você deve trabalhar socialmente? As expressões, né. Você ter consciência da vida e transformar ela em uma pedra, e você ter consciência acima dos outros corpos emocionais. Você tendo consciência, você adquire poder, porque você vai conseguir entender o que é seu e vai entender o que é espaço do outro e vai entender que é espaço seu. Então você consegue ter palavras, né, flexionada de todas as formas, entenda isso. É diferente vocês entender carne, né, como física humana, e vida como sangue humano, é diferente você ter apenas consciência sobre essas ideologias e ganhar uma ideia expressiva para você combater o mal com o mal, ok? Entenda isso, entenda dessa forma, ok? Então vamos então para essa expressão livre para que a gente possa compreender, dando continuidade no que fora dito no blog anterior. O que eu quero dizer com isto? O ser humano, ele relaciona outro ser humano 2 vezes. O animal relaciona o seu dono uma vez. Isto significa que o instinto do animal é correspondido para o seu dono pelo corpo físico e emocional de ambos. Um corpo emocional com o seu instinto humano e outro corpo emocional com o seu instinto animal. Não é por a causa que todos os corpos relacionam o Jesus do relacionamento social como um animal, representando um dom espiritual de Emmanuel. Isto explica que todos os entendimentos fundidos hoje nas cabeças das inocências são de instinto animal e que relaciona um corpo e outro somente o que for bom a eles mesmos, com a sua relação física e emocional, e relacionando outro corpo emocional somente uma vez, explicando o instinto animal de nossa relação e como muito se curva às suas próprias vontades, relacionando Emmanuel como um animal, aonde só um corpo tem que se satisfazer emocionalmente pelo sexo e pelo dinheiro, criando o Jesus do relacionamento social em em vossas consciências, relacionando a sua emoção em vez deste seu dom espiritual. Ó, vocês que, né, que estão aí, vocês entendam tudo. Olha, é comum você ver Emanuel, né, transfigurado, né, naquele instinto animal, metade homem, metade leão, né. Olha só, para você ver, olha só, as pessoas que se dizem, por exemplo, cidadão, será que elas não têm ciência nisso, né? Isso é uma coisa bem óbvia, homem, animal, é uma coisa bem óbvia, não é coisas que nós podemos dizer: "Olha, isso é natural", não é natural, está sobre essa na nossa natureza. Então é comum você transformar Emanuel sacrificado em um instinto animal e vocês relacionar o corpo humano somente uma vez, sem reconhecimento da sua sabedoria, né, das suas daquela divindade que Deus fora criar o homem perfeito no paraíso, seus dons espirituais. Então, o homem hoje, todas as coisas que ele faz são de instinto animal, que ele relaciona somente os seus corpos emocionais, eles não relacionam os dons espirituais, e que de uma determinada situação, os dons espirituais de Emanuel, ele estava com Emanuel naquele tempo. Ele estava lá com aquele tempo, mas depois que ele fora sacrificado, então eles perderam os dons espirituais, né, na cabeça das inocentes, ele perderam o dom espiritual, então ele começou a relacionar aquele corpo só uma vez. Só uma vez, como instinto animal. Então, para que dons espirituais? A gente não reconhece nada, só vê uma imagem de um homem, então eles usam aquela imagem, ele só olha aquele corpo físico e emocional. Aí você vai ver a ceia, né, né, dos religiosos, aí eles vai falar que o corpo, né, esse é meu corpo. Tem um versículo aqui antes, né, da tradução antiga, que aliás eu sempre leio ele,
Eu comecei a ler num blog anterior, eu vou ler para vocês entenderem de novo. Mateus 26, Mateus 26, 26. Enquanto comia, né, Emanuel tomou o pão e abençoando-o e o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, ok? Existe essa ideia de você, né, de você interpretar os dons espirituais de Manuel. Se você fosse interpretar os dons espirituais, você iria entender que ele estaria falando de uma consciência sobre a vida e uma consciência sobre o corpo, para que os nossos corpos não entrem em crise em tempo de Guerra Fria. Então, para que nós podemos ter ganhar poder, né, que esse corpo é poder, é parte do poder de Cristo, nem é de Cristo, nem é de Deus, é de Cristo. Cristo ele tem aquele governo, né, sobre as inocências, de uma certa forma, né, parte dele nós entende poder, outra parte eles entendem emoção, o corpo emocional, né, entenda isso. As conscientes entendem que é um poder sobre a morte, sobre as inconsciências, né? Que é aqueles corpos físico e emocional encarnado que relaciona um e o outro só uma vez. Aí eles entendem isso. Os conscientes entendem a morte, que tá ganhando um poder sobre a morte, sei lá. Vocês podem entender isso, é isso. Ganhando um poder sobre a morte. Essa morte que eu estou dizendo é da inconsciência de outros corpos, que relacionam o corpo somente uma vez, que relaciona Emmanuel somente o seu corpo físico e emocional, criando um instinto animal para ele sobre, né, essa ideia de a leão, né, sei lá, vocês entendem. Tudo está na sua Bíblia significativa. Se vocês pegar um pouco dessa Bíblia significativa e ouvir o que eu estou tendo dito aqui, vocês vão ver que é bem isso, que as coisas elas se dividem em dois ideais. Tudo é dois ideais, certo? Um para a consciência do corpo emocional e outro para conscientizar sobre essa imensa grandeza de Deus, da formação de Cristo. Cristo é você ganhar poder sobre a morte, ganhar poder sobre a morte, ganhar poder sobre as inconsciências, você ter poder sobre ela, ok? Que de uma determinada situação, igual eu tenho dito, nem é poder, porque todos os homens são criados na glória de Deus, ele foi criado para a vida e não criado para a morte. Mas quando a gente falamos de guerra fria, juízo de Deus, a gente temos que relacionar o Cristo, certo? O Cristo, porque ele é a própria morte do poder de Deus. Entenda isso. Para que vocês entendam isso, ele é a própria morte do poder de Deus. Ele não é vida, ele não é, né, corpo emocional, ele não é, ele é apenas uma consciência sobre esses corpos emocionais. Vai entendendo isso. Somente uma consciência, não coloca nada mais acima disso, ok? Que de determinada situação a gente deve entender dessa forma. Vamos então para a expressão livre para a gente, né, entender por parte. Depois que, né, eu falei dessa Bíblia significativa, abrir as suas consciências, vamos então agora para a expressão livre. Vamos lá. O que que eu quero dizer com isto, né? O ser humano, ele relaciona outro ser humano duas vezes. Ou seja, nós temos uma consciência interior e uma consciência exterior. A consciência interior, ela é formada pela palavra da vida, aquilo que eu digo de mim mesmo, o meu eu interior. E a consciência exterior, ela é formada pela verdade desse meu corpo, formando a glória do meu corpo, a glória do corpo comum. Então, essa é o meu eu exterior. Se eu estou habitado ainda, é meu eu interior, meu eu exterior. Então, nós somos divididos, porque determinada situação, o meu eu exterior, ele é apenas uma flexibilidade para mediar o Cristo ou outro corpo emocional. Ele é apenas uma flexibilidade, apenas uma flexibilidade, entenda. Ele é quase igual ao Cristo, ele quase não representa nada, né? Quase não representa nada, mas ele é uma interação entre um corpo emocional e o outro, né? Desde quando que eu entendo que existe outras consciências fora de mim, eu entendo que eu tenho que deixar a minha uma consciência flexionada para esse que está fora de mim.
porque senão eu não vou ter um relacionamento, eu não vou ter harmonia. Deus, de quando eu entendo que existe uma grandeza, é o paraíso de Deus, eu tenho que deixar uma consciência para fora, da mesma forma, para me relacionar tudo essa grandeza de Deus. Se eu não tiver essa consciência do meu eu exterior, então eu não tenho nada a relacionar, eu sou uma pessoa, né, sei lá, né, sem expectativa na vida exterior, sem expectativa no corpo emocional, sem expectativa em Deus, eu fico um descrente de todas as formas, entenda isso, ok? É só para vocês compreender, ok? O animal relaciona o seu dono uma vez, então todo animal ele relaciona o dono uma vez. E olha só, isto significa que o instinto animal corresponde ao corpo emocional pelo corpo físico emocional de ambos. Ou seja, olha, o animal ele tem um corpo emocional, o ser humano também tem um corpo emocional. Quando você faz uma relação, você tem um relacionamento com um animal, assim, ele é físico e emocional. Você vai educar ele, você vai por essa ideia que você faz, por esse corpo emocional, pelo aquilo que você está expressando, ele vai é pela telepatia, eu acho que essa é a expressão correta. Foi uma coisa telepática de você transferir para ele uma responsabilidade e ele transferir para você também da mesma forma, tudo no corpo emocionalmente, tudo corpo emocionalmente. O animal, ele relaciona o dono só uma vez. Então, esses pessoal que veio na forma ideológica, emocionalmente, então ele começou a relacionar outros corpos que nem um animal selvagem. Só relacionando só uma vez, o outro corpo só uma vez, entenda? E é isso que explica as religiões, as ideologias, né, do sangue, da divisão do corpo, né, do corpo, do vinho, do vinho e do corpo, né, do vinho e do pão. Vinho e pão. Vamos colocar vinho e pão para não ficar muito escandaloso, certo? Mas na Bíblia significativa, né, ele fala corpo, né? Está escrito aí, é só vocês conferir, certo? Vamos entendendo isso. O instinto animal corresponde para o seu dono pelo corpo físico e emocional de ambos, né? O meu corpo físico e emocional corresponde do animal, de uma certa forma. Um corpo emocional com o instinto humano, né? E o outro corpo emocional com o instinto animal. Cada um com as suas intensidades emocionais, certo? De um animal e de um ser humano. Não é por acaso que todos os corpos relacionam Jesus do relacionamento social como um animal e desprezando os dons espirituais de Emanuel. Então, quer dizer, é só uma imagem, vamos transformar ele em um leão, vamos fazer dele um homem selvagem, né? Vamos colocar ele para caça, vamos fazer dele um caçador, né? Que de determinada situação, né, quando ele for gloriado com Cristo, né, ele se tornou um guerreiro mais forte, digamos assim, mais poderoso, né? Se igualando a Deus, né? Com muita sabedoria, por que não? O próprio Deus, né? Podemos dizer isso. Muita sabedoria, porque, entenda, coisa de homem, o homem, ele é semelhante a Deus em tudo. Um animal, ele não tem essa semelhança, ele tem um corpo emocional que corresponde corresponde a uma telepatia sobre a natureza, né? Que tudo que está essa grandeza aí, e sobre uma telepatia sobre o humano. O humano, então, ele tem essas palavras, ele tem essas ideias instantâneas, ele tem poder sobre o bem e sobre o mal quando nós vier habitar em Cristo, então nós acaba tendo poder sobre os animais também. Da mesma forma, entenda? E se você for colocar as ideologias, fazer um raciocínio, você vai ver que ela encaixa tudo perfeitamente. Para quê? Para que nós entremos em juízo. Usemos isso para entrar em juízo e depois nós voltamos à nossa origem. Porque é isso que Deus quer para nós, entenda? Isto explica que todos os entretenimento fundido hoje nas cabeças das inocências são de instinto animal e que relaciona o corpo e outro somente o que for bom a eles mesmos, com uma relação física, emocional e relacionando outro corpo emocional somente uma vez, explicando o instinto animal. De vossa relação, como muito se curva às suas próprias vontades, relacionando Emmanuel como um animal, onde só um corpo tem que se satisfazer emocionalmente, pelo sexo ou pelo dinheiro, e criando Jesus do relacionamento social em vossas consciências,
relacionando a sua emoção em vez deste seu dom espiritual. Você viu que nesse meio tempo, né, da Guerra Fria, todo mundo esqueceu dos seus dons espirituais? Eles relacionaram seus corpos emocionais diretamente a outras pessoas, né. Olha só, por que que muitas coisas hoje dão errado dentro da sociedade? É porque, por exemplo, eu vou arrumar uma parceira para mim, eu não vou olhar para ela, os dons espirituais dela, se ela me respeita, se ela me considera, se ela me ama, né. Eu vou olhar para ela o que me satisfaz a mim. Eu vou me relacionar com ela apenas com essa imagem desse corpo que vai representar ali 30 minutos, né, de prazer numa cama. Então ele transforma esses 5 minutos, ele se transforma em desejo obsessivo, né, relacionando esse corpo por somente isso. Então ele não quer saber se a pessoa tem um respeito com a pessoa dele, ele não quer saber disso nada. Tem pessoas, por que que muitas homicidas, por exemplo, dentro dos relacionamento conjugal, porque eles relacionam o corpo só uma vez, eles não relacionam os dons espirituais. Se você relacionar os dons espirituais, você vai ver o tanto que as coisas é leve, o tanto que as coisas é natural. As coisas são natural, né, não é nada de você ficar controlando a emoção da pessoa, de dizer de antes que ela abrir a boca, você cobrar dela alguma coisa, entender, sei lá, o corpo emocional, ele é muito astuto, ele quer ser correspondido, ainda mais quando ele ganha uma voz ativa para representar essa sua emoção, ele fica mais pior ainda do que um animal. Porque você vai aprender a falar sobre os interesses emocionais do seu corpo emocionais, então você vai conseguir expressar, você vai ficar violento, você vai fazer, né, vai fazer vários relacionamentos e às vezes uma pessoa vai querer voltar para os seus dons espirituais, a outra já não vai deixar. Por exemplo, não deixar como assim? Ah, eles vai querer prova emocionalmente que você, de uma certa forma, estão entrelaçados. E nunca vai dar certo, porque o marido, por exemplo, ele relaciona mais os dons espirituais e a mulher relaciona mais os seus corpos emocionais, né. Fazendo desse corpo dela uma sensibilidade para atrair o seu marido de uma certa forma. É isso que mantém a relação de uma certa forma, para que eles fiquem fundido em um espaço de corpo relacionando apenas um ambiente, um corpo emocional, então eles têm que fazer isso. Mas aí, se os 2 relacionam emocionalmente, uma vez o corpo, não. Para que dom espiritual, né? Você tem que me servir toda hora, né, por exemplo, né. Servir que eu digo é assim, né, você faça a minha vontade, que hoje a maioria das esposas, elas cobra do marido uma provisão, e essa provisão que elas cobram são todas intenções, interesses emocionais, que possa satisfazer os seus corpos emocionais, da mesma forma. Então o marido ele acaba relacionando a mulher uma emoção dele também, da mesma forma, para corresponder àquela emoção dele, entenda? Aí não dá, porque o marido ele fica com os dons espirituais, ele fica com os dons espirituais, certo? E a esposa também, de uma certa forma, né, quando ela está dentro de um relacionamento conjugal, né, os dons espirituais dela, né, quase não aparece. Eu falo que eu sei que não aparece, porque ela transforma os seus dons espirituais em sensualidade, porque é isso que a mulher representa para o marido, de uma certa forma, entende? Entenda isso de toda forma, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é importante. Vamos dar continuidade no próximo blog, vocês não percam nada que está sendo dito, isso é muito importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.